Hoje, a IPB, a nossa denominação, ela reserva esse domingo para celebrar o Dia do Jovem Presbiteriano. Como os irmãos sabem, eu não sou muito adepto a datas comemorativas, não é? Mas eu tenho que aprender a lidar com isso. E eu descobri uma maneira de lidar com esse tipo de coisa. São datas no ano que me permitem pensar sobre essas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, mães, pais, jovens, não é? Então, é um bom momento para eu me lembrar, como pastor, de falar diretamente a essas pessoas, não é? E é tão importante nós, de vez em quando, pararmos para nos voltarmos para um determinado grupo da igreja, a fim de lidar com eles, tratar com eles. E hoje é a vez dos jovens. Primeiro, parabéns, né? Você que é um jovem presbiteriano, você tem um privilégio de fazer parte de uma denominação que, pela graça do Senhor, tem se mantido fiel à sua palavra e tem feito diferença em nosso país. E a Igreja Presbiteriana, de uma forma geral, essa denominação tão antiga, ela é responsável por tantas coisas boas que aconteceram e ainda acontecem no nosso mundo, nos vários países que o presbiterianismo ou a Igreja Reformada está presente. Nós vamos meditar sobre juventude na perspectiva da Bíblia. Há alguns conselhos que o apóstolo Pedro dá aos jovens e eu queria compartilhar esses conselhos nesta manhã. Abra sua Bíblia, então, em 1 Pedro, no capítulo 5. No capítulo 5, o apóstolo Pedro ele fala aos anciãos, na primeira parte dele, e na segunda parte ele fala aos jovens, não é? Os anciãos aqui são chamados de presbíteros, não é? Que devem ser respeitados, mas nós podemos olhar para os anciãos como de uma forma geral. E a partir do versículo 5, então, o apóstolo Pedro começa a falar aos jovens. A exemplo do que faz também o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, quando diz aos jovens daquela igreja, a quem ele escreve, a qual ele escreve, que jovens vos escrevi porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. Jovens preciosos daquela igreja de João, né? Ele reconhecia os seus jovens como pessoas fortes e, especialmente na luta contra Satanás, eles se mantinham desta forma. Não apenas isso, eles estavam perseverando na palavra do Senhor. E é exatamente por isso que eles eram fortes, exatamente por isso eles venciam Satanás. Ainda que nós costumemos pensar nos jovens como pessoas que estão num determinado momento da vida de poucas responsabilidades e pessoas de quem nós não podemos esperar muita coisa até que eles fiquem maduros, como se eles não pudessem ser maduros na juventude, a Bíblia nos mostra totalmente diferente. A Bíblia nos apresenta jovens fortes, jovens que estão batalhando espiritualmente e de quem se espera vitória sobre Satanás. A Bíblia não reduz os nossos jovens a esse conceito psicologizado que nós temos no nosso tempo de pessoas a respeito das quais se espera muito pouco. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia celebra a juventude como um tempo de grandes realizações, e é assim justamente porque é a juventude que favorece isso, a força, a disposição, o ímpeto da juventude, ele não se repete mais quando nós estamos envelhecendo, nos tornando mais velhos. Então, uma coisa que precisamos despertar, eu creio que os nossos jovens aqui têm buscado fazer isso, despertar a sua potencialidade na juventude, mas que nós, como igreja, os mais maduros, precisamos olhar para eles também desta forma, porque é assim que a Bíblia nos apresenta. Se você olhar a história bíblica, você vai ver que as grandes realizações foram realizadas por pessoas jovens, não é? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele terminou o seu ministério com 33 anos. Com 33 anos hoje, os jovens não estão nem saindo de casa, né? Tem homem que não saiu de casa ainda, não realizou nada. Jesus falou, tudo está consumado,
Aos 33 anos, ele já tinha terminado tudo, né? E ele não é o exemplo, assim, o único que você vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar jovens como Josué, quem mais? Daniel, né, que nós estamos estudando. Vários reis assumiram, bons reis, né, não qualquer um, como Josias, ainda muito novo, os profetas. Você não vai encontrar muita gente velha na Bíblia realizando grandes coisas. Você vai encontrar pessoas jovens. A história da igreja conta isso, né? Calvino e Lutero eram pessoas jovens, né? Aos 30 anos, antes dos 40 anos, Calvino já tinha escrito as Institutas na sua versão final, não é? Então, você vai observar, irmãos, que nós esperamos pouco dos jovens e, por esperarmos pouco, muitas vezes eles respondem pouco. Quando nós atribuímos a eles a força que eles têm e as responsabilidades que eles podem assumir, nós nos surpreendemos. Não porque eles não fossem capazes, mas é porque nós nos esperávamos. Os nossos jovens são valorosos e a Bíblia trata deles com muito cuidado. Veja os jovens de João, fortes, permanentes na palavra e que vencem Satanás. Eu creio que o que nós vamos olhar aqui, na primeira carta de Pedro, nos ajuda a compreender como é que nós teremos jovens assim. Eu vou começar do versículo 1, mas nós vamos nos concentrar a partir do versículo 5. Então, 1 Pedro 5,1 diz assim: portanto, apelo aos presbíteros ou anciãos que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como qualquer que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos do rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Agora sim, principalmente você que é jovem, não é? Preste atenção com mais carinho ao que nós vamos ler agora. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele continua falando aos jovens: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. De forma geral, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus da graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Então, há vários conselhos aqui, e essa é uma passagem que facilita muito para o pregador, porque ela é muito objetiva e alista uma série de conselhos nos quais precisamos apenas meditar por alguns instantes. Então, Pedro volta-se para os jovens e diz a primeira coisa, primeiro conselho que ele dá, primeira exortação. Eu estou falando conselho, mas não é aquilo que a gente fala popularmente, né? Conselho ouve quem quer. Isso acontece quando é um conselho secular, mas quando é bíblico, quem é sábio atende essas coisas, não é? Porque desprezá-las é tomar o caminho da morte. Então, o apóstolo fala o seguinte: primeira coisa, sujeitem-se
aos mais velhos. Isso não poderia ser diferente. Esse é um princípio bíblico muito caro a respeito dos filhos e dos jovens. É o 5º mandamento: honrar pai e mãe, o princípio da autoridade. Os jovens, principalmente jovens que já estão mais maduros, ali pelos 18, 20 e poucos anos, precisam compreender isso. Não é? O fato de você se tornar maior de idade, ou ser um jovem já que tem emprego, já tomou as grandes decisões na vida, isso não lhe afasta do dever de ser submisso às autoridades. Há um princípio bíblico importante, o princípio do 5º mandamento: obedeçam, honra pai e mãe. E é engraçado que nós, no topo da nossa sabedoria, aos 18 anos, aos 20 anos, não é? Nós começamos a desconfiar de que os nossos pais, e todos aqueles que não fazem parte da nossa geração, já não entendem direito as coisas e que os seus conselhos já não são tão preciosos. Boa parte dos jovens cai nessa ilusão, nessa mentira, de que podem sozinhos, através de uma autonomia que a juventude lhes dá, tomarem suas próprias decisões, decidirem o rumo das suas vidas, sem necessitar de sujeição àqueles que estão em autoridade nas suas vidas. Basta nos lembrar o caso de Roboão. Roboão, ele se tornou rei, substituindo Salomão, e então ele foi tomar conselhos com os mesmos conselheiros de Salomão, a respeito de como deveria ser a política de trabalhos forçados lá em Jerusalém. Ele ouviu os anciãos dizendo, se ele tivesse lido a carta de Pedro, talvez tomasse uma decisão diferente, mas ele ouviu os anciãos dizendo, olha, alivie os fardos, já não precisa tanto trabalho forçado, deixa o povo mais livre, deixa o povo descansar. Ele ouviu aquilo e foi tomar conselhos com os da sua própria geração, o pessoal com quem ele cresceu. E aqueles meninos falaram assim, que nada, rapaz, você tem que mostrar que você é mais forte que seu pai. Você vai dizer assim para eles, olha, o meu dedo mindinho é mais forte do que o braço do meu pai. E agora é que eu vou botar vocês para trabalharem mesmo. Sabe o que Roboão conquistou com aquilo tudo? Um reino dividido. E desde ali, Israel vai de mal a pior. Porque aquele jovem resolveu não se sujeitar às autoridades. E é bom lembrarmos disso, porque esta época que nós vivemos é uma época de crise de autoridade. E como a palavra de Deus é sempre muito atual, muito pertinente, e trabalha com o coração, talvez seja um dos problemas que você esteja enfrentando. Como lidar com as autoridades? Eu devo dizer que você precisa de autoridade. A Bíblia constitui autoridades para cuidar de nós, não é para mandar em nós. Veja como é que ele fala, o próprio Pedro fala com as autoridades do povo. Ele diz assim, não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos do rebanho. Ele começa falando com as autoridades da igreja e mostra como eles devem ser servos, devem ser exemplos. Porque nós precisamos de servos, de pessoas que cuidem de nós e de pessoas que nos sejam exemplos. E para que isso aconteça, elas precisam ter autoridade sobre a nossa vida. E é de grande sabedoria quando nós nos sujeitamos às autoridades, quando nós ouvimos os seus conselhos, quando nós aceitamos a sua repreensão, quando nós aceitamos a sua correção e até a sua disciplina. Na verdade, ninguém, nem jovem, nem velho, deveria tomar uma decisão sem antes buscar a opinião, o conselho, a exortação de alguém que está na posição de cuidar de você, que ele tem autoridade. Então, meus jovens aqui, meus filhos queridos, não se esqueçam disso, não é? Sujeitem-se às autoridades, sujeitem-se aos mais velhos.
Em especial, devo dizer, vocês têm pessoas preciosas dentro de casa, chama pai e mãe. Eles não são perfeitos, eles têm as suas próprias particularidades. É verdade que eles viveram e formaram a mente deles em outra geração, diferente da de vocês, mas eles têm uma coisa que talvez, muito dificilmente, a não ser que eles sejam pecadores sem repreensão, sem arrependimento, eles têm uma coisa que vocês não vão encontrar em lugar nenhum neste mundo: amor. Não há ninguém que ame mais vocês, fora Deus, do que o pai e a mãe. Ninguém. E tudo que eles tentam fazer é para que vocês acertem, que vocês sejam felizes. E se esse pai e essa mãe que você tem, além de te amar, também amar a Deus, aí você tem um pacote completo de pessoas que vão guiar vocês no melhor de todos os amores, que é o amor de Deus. E muitas vezes eles vão ter que dizer não, vão ter que reprimir, vão ter que privar vocês de coisas, mas deve ser bom isso com gratidão, com alegria. É o Senhor demonstrando o amor dele através do amor de seus pais. Portanto, sujeitem-se aos mais velhos. Da mesma forma, dentro da igreja, vocês têm os presbíteros da igreja. Talvez o alvo aqui de Pedro é justamente ensinar aos jovens a obedecer os presbíteros da igreja, a se sujeitarem aos presbíteros da igreja. São pessoas que zelam pela alma, como dizem Hebreus, e é importante que vocês se submetam a isso, à igreja de vocês, aos seus presbíteros, aos seus pastores. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho de Pedro diz respeito àqueles que são iguais. Sejam todos humildes uns para com os outros. Na revista atualizada diz assim: da mesma forma, outro sim, não é? Sujeitem-se uns aos outros, humilhem-se diante dos outros que são iguais. E aqui eu me lembrava, quando li essa passagem, do meu tempo de jovem, né? Mais jovem do que eu sou hoje, não é? Quando eu tinha ali os meus 16, 17, 18, 20 anos, não é? Então, na minha igreja havia uma turma muito boa de jovens e nós éramos muito amigos. E como toda boa turma de jovens de uma igreja que cultiva uma amizade muito profunda, não é? Um companheirismo muito grande, nós tínhamos grande dificuldade de receber pessoas de fora, não é? Então, as pessoas de fora sofriam com a gente, não é? Às vezes sem intenção, simplesmente porque nosso grupo já estava fechado e nós não queríamos que ninguém... Não é que não queríamos, é que não achávamos necessário que alguém precisasse entrar. E, às vezes, com má intenção mesmo, nós tomávamos alguns para serem... A gente chamava de brincar, né? Mas, na verdade, a gente fazia o bullying gospel, né? Então, e aí eu pensando nesse texto, e esse é um assunto que, de vez em quando, eu e Raquel conversamos em casa, sobre como nosso tempo de juventude, em muitos momentos, ele foi cruel para com algumas pessoas, não é? E não individualmente, não particularmente eu ou a Raquel, mas o simples fato de fazermos parte de um grupo. E eu percebo que essa é a experiência geral das igrejas, quando eu converso com as pessoas falando dos seus grupos de amizade nas igrejas. E aqui está uma coisa interessante, é você olhar para o outro jovem, o outro igual a você, como alguém a quem você deve se sujeitar, a quem você deve servir, quem você deve amar, ser instrumento de Deus para ajudá-lo a crescer. O jovem tem, na maioria das vezes, muita dificuldade de servir, de se sujeitar, principalmente ao igual, ao par, né? Àquele que está na mesma condição. E esse é um conselho muito importante, porque no futuro, se Deus permitir que você viva, e você tiver uma boa consciência, você vai olhar para trás e perceber os relacionamentos que teve, e vai se alegrar com alguns, mas alguns relacionamentos servirão de grande arrependimento para você, porque você vai descobrir que você perdeu oportunidades. Você vai descobrir que talvez você tenha até contribuído para que pessoas saíssem da igreja,
para que pessoas se afastassem de Cristo. Porque em um dado momento você preferiu não servir, você preferiu não se sujeitar, você preferiu dar vazão aos seus desejos de brincadeira e acabou ofendendo, magoando e afastando pessoas do seio da igreja. E isso é terrível quando você pensa que como poderia ter sido diferente se nós simplesmente acolhêssemos, se nós simplesmente aceitássemos condescender com aquele que na nossa cabeça é mais humilde que nós. Eu não estou falando mais humilde na posição financeira, estou falando mais humilde porque ele não faz parte do mesmo grupo elevado que eu faço parte. Então, nós estamos, você que é jovem precisa tomar cuidado com isso, porque a juventude ela é um ambiente que favorece as amizades, que favorece os relacionamentos, como nós conhecemos pessoas quando nós somos jovens. Como, por exemplo, a nossa igreja tem uma característica muito marcante, que é receber jovens. O tempo todo o Senhor tem mandado jovens para cá. Graças a Deus, todos são muito bem acolhidos, mas não se esqueça disso. É importante que você se sujeite àqueles que são jovens como você. Que você tenha um tratamento humilde, que você esteja disposto a servir os que são jovens. Esse relacionamento vai lhe ajudar a conduzi-los a Cristo e a fortalecer mutuamente a fé. Então, não cometa os erros que no passado eu cometi e tantos outros cometeram, por simplesmente não nos humilharmos e sermos servos dos nossos amigos, daqueles que eram como nós. Sejam humildes uns para com os outros, e aqui há uma advertência, que é: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aqui está uma advertência séria, não é? Quando nós somos orgulhosos, o que nós escolhemos é a barreira de Deus, é a falta da graça de Deus. Deus se coloca como uma parede para todo orgulhoso. Isso é terrível, porque enquanto há orgulho, não há transformação. Enquanto há orgulho, não há transformação, porque graça é o que transforma, graça é o que abençoa, graça é o que nos aproxima de Deus. Deus se relaciona conosco por meio da graça. Então, se Deus resiste, quer dizer, se Ele não dá graça para orgulhosos, os orgulhosos não se relacionam com Deus. Eles batem numa parede impenetrável, eles não conseguem passar daquilo. Deus é sempre desfavorável aos orgulhosos. Então, se você quer conhecer a graça, se você quer experimentar a graça, você precisa ser humilde, você precisa quebrantar o seu coração. E é uma coisa preciosa de se compreender. Na juventude, nós somos orgulhosos, mais do que em outros momentos da vida. Por quê? Porque na juventude somos mais bonitos, não é? Na juventude somos mais fortes. Na juventude nós temos nós temos tempo para fazer o que nós queremos fazer. Na juventude nós temos pessoas nos cercando. Se tivermos bons relacionamentos, esse é mais um ponto para nos orgulharmos. E na juventude há uma coisa que chega com o tempo, que falta na juventude e que vai chegando com o tempo, é maturidade. E interessante que os imaturos, eles são orgulhosos. A imaturidade está sempre caminhando de mãos dadas com o orgulho. Você já percebeu, por exemplo, que quando um rapaz ele começa a dirigir, ele tirou a carteira, ele gosta de andar correndo? Aí lá pelos 40 anos ele fala assim: não, agora eu não corro mais não, agora eu ando mais leve, mais devagar. Antigamente não, eu corria. Falta a maturidade para entender que se ele bater aquele carro na velocidade que ele está, ele não vai sobrar nenhum suco dele. Mas ele acha que ele é jovem, ele acha que ele é o homem de ferro, que ele pode andar à velocidade que quiser e não vai dar nada.
acontece com os outros que são diferentes dele, não sabem dirigir como ele dirige. Mas ele não, com ele é diferente. Esse é o orgulho tolo que está no coração do jovem imaturo. E aí, quando eu sou jovem, eu preciso entender que uma coisa que ainda não está completamente formada em mim, dentre tantas outras, é a maturidade. E se eu não sou maduro o suficiente, eu não posso ser orgulhoso, pelo contrário, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ouvir mais de uma vez, eu tenho que acatar conselhos, eu tenho que tomar caminhos que me são indicados por aqueles que são mais maduros do que eu. Eu preciso ser cauteloso, eu não posso dar a última palavra, eu não tenho condição de dar a última palavra, porque eu não conheço tudo ainda. Eu simplesmente preciso ser humilde, e se eu for humilde, eu vou ter graça. Porque o humilde que vai aos pés de Cristo e fala, Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida, é justamente esse que encontra em Cristo o Salvador, o Senhor, o guia, a luz para o caminho. E se isso é tão sério no que diz respeito à nossa vida social, às coisas que nós fazemos, você imagine no que diz respeito à sua vida espiritual, à sua alma. Um dos orgulhos que nós observamos na vida do jovem é achar que ele não morre, que ele não se fere, que ele tem muito tempo na vida ainda para tomar uma decisão séria. Então ele se mete em enrascadas, como o pastor Franklin pregou tão maravilhosamente no último final de semana, sobre aquele jovem que procura uma cidade onde ele pode ser o que ele não é aqui, onde ele pode ter o que ele não tem aqui. E nesse orgulho de não querer estar debaixo da asa paternal, ele vai buscar autonomia na Babilônia. E o que ele encontra lá? Uma vida de porco. E, finalmente, aquele que saiu como rico volta como mendigo. Por quê? Porque foi orgulhoso e não queria se sujeitar ao pai. Ele queria ser autônomo, morando em uma cidade de perdição. Isso, espiritualmente, irmãos, significa que a juventude tem essa tendência de se afastar de Deus, pelo seu orgulho, de querer ser o que não é debaixo do poder de Deus, de querer ter o que não tem debaixo da graça de Deus. É necessária humildade para saber que nós não somos felizes com a autonomia, nós só podemos ser felizes na dependência, porque Deus nos criou para sermos dependentes dele. Então, o versículo 6 fala justamente isso: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Haverá o tempo da exaltação, e ele virá depois do tempo de estarmos humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Lembre que ele está falando aos jovens, em especial. Então, jovens, humildade é uma virtude cristã, é um trabalhar do Espírito Santo na vida. Nós não temos a opção de sermos humildes. O Senhor diz que nós precisamos ser humildes. Isso não é algo que podemos eleger sem ter nenhum problema futuro. Você tem que ser humilde. Então, peça a Deus humildade. No versículo 7, então, vem um outro conselho, que é: lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade é um problema dos jovens, não é? Ou não? É de todo mundo, né? Mas dificilmente você, que é mais velho, sente aquele frio na barriga. Qual foi a última vez aqui que alguém que tem mais de 40 anos sentiu aquele friozinho na barriga de ansiedade? Eu não lembro. Mas se você perguntar para os jovens aí, talvez cada congresso, de repente como é que esteja o coração deles, quando vem determinada pessoa,
vem aquele friozinho na barriga, né? Aquele palpitar mais acelerado, uma preocupação que é própria desse momento de imaturidade sobre se eu serei aceito, se eu vou dar certo na vida, como será o meu futuro, enfim, o que vai acontecer comigo? Afinal de contas, eu estou naquela fase em que daqui a pouco eu não vou poder mais estar sob a proteção do meu pai e da minha mãe. As decisões de agora serão colhidas daqui a pouco, em um futuro que já não está tão distante assim. E uma série de coisas enche o coração de ansiedade. É muito legal, é um dos privilégios de ser pastor, quando chega essa fase agora, acabou o período de matrícula do Enem, e grandes decisões são tomadas agora, né? Vamos preparar, fazer o Enem e descobrir o que eu vou ser na vida, né? E é muito legal quando os jovens vêm a mim e perguntam: pastor, o que você acha? Será que é necessário fazer isso? Será que é necessário fazer aquilo outro? E se Deus quiser isso de mim, se Deus quiser... A gente percebe uma boa ansiedade, né? Uma preocupação legítima com a vida. E esse período talvez seja apropriado para isso. Afinal de contas, estamos a um passo de termos as nossas vidas, finalmente, sobre a nossa responsabilidade, quando somos jovens. Então, esse é um conselho precioso, não apenas para os mais velhos, mas aqui está voltado para os jovens. Lancem sobre Deus, toda a ansiedade. Então, não é só para os mais velhos, mas quando Cristo falou para os seus discípulos que você precisa se preocupar com um dia de cada vez, ele se referia inclusive a você que é jovem. Você não tem que se preocupar com todos os dias de uma vez só. Você precisa se preocupar com um dia de cada vez. Há dois elementos bíblicos para se tratar a ansiedade. O primeiro deles é priorizar o reino de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o tratado de Cristo para a ansiedade. O segundo é o apóstolo Paulo quem nos ensina quando diz que nós devemos orar. Ore para que Deus trate a sua mente e o seu coração a respeito da ansiedade. Então, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e coração. Pedro concorda com o apóstolo Paulo e diz que você deve orar por suas ansiedades, colocando diante de Deus as suas ansiedades. Nós temos um exemplo que para nós está muito fresco, que é Daniel. Daniel, toda vez que tinha uma grande decisão a tomar, quando ele precisava fazer uma grande tarefa, um grande projeto a ser realizado, o que ele fazia primeiro? Ele orava. Então, quando ele precisou pela primeira vez revelar um sonho, o que ele fez? Aquilo era importante, era o grande projeto profissional, ele estava ali na Babilônia para isso, para aconselhar o rei. E disso dependia a vida e a morte. Então, ele reuniu seus amigos e ele lançou a sua ansiedade sobre Deus. Quando, finalmente, ele percebeu que o cativeiro estava acabando e ele precisava fazer alguma coisa, como um líder do povo, o que ele fez? Ele foi jejuar, ele colocou pano de saco, lançou cinza na cabeça e se dedicou à oração. Daniel, um homem muito ocupado, um jovem muito ocupado, ele orava 3 vezes ao dia. Então, é isso que é lançar a ansiedade diante de Deus. É cultivar uma vida de dependência do Senhor. E isso se faz por meio da oração, da vida devocional, da vida que abraça os meios de graça, a fim de encontrar no Senhor misericórdia. Não, a vida de oração não é para pessoas mais velhas. A vida de oração não é para pessoas aposentadas. A vida de oração não é para as senhoras. A vida de oração é para pessoas de todos os tipos, inclusive pessoas ocupadas,
pessoas que têm que tomar muitas decisões, pessoas que têm coisas importantes pela frente. Lutero, quando tinha um dia muito ocupado, ele dizia que precisava orar 1 hora a mais do que de costume, porque tinha muita coisa para fazer, então tinha muita coisa a respeito do que orar. Então, nós aprendemos com Daniel que inteligência, que sabedoria, que prosperidade, que bom sucesso, tudo isso vem de Deus. E nós precisamos estar diante de Deus, clamando a Ele por aquilo que necessitamos. Esta é a única forma de nós lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade. Se você for um jovem ansioso e que não trata bem a sua ansiedade, você vai se tornar um velho ansioso. E um velho ansioso sofre muito, não é? Porque um velho ansioso, ninguém tem paciência com ele. Então, trate logo cedo a sua ansiedade. E isso não tem nada nesse mundo que resolva, senão se confiar aos cuidados de Deus, porque ele diz justamente aqui, no versículo 7, Ele tem cuidado de vocês. Veja, não é que Ele cuidará. Ele não fala assim, ore e Deus vai cuidar. Ele fala, você está ansioso e Deus está cuidando de você. Ele tem feito isso. Você está ansioso à toa. Você está agindo como um bobo, ficando preocupado à toa, porque Deus tem cuidado de você. E para você perceber esse cuidado de Deus, você vai precisar lançar sobre Deus a sua ansiedade. E você vai perceber que em todo o tempo Deus tem suportado a sua vida. Jovem, não seja ansioso, confie no Senhor. É o que Pedro está dizendo. No versículo 8, então Pedro fala, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui nós podemos juntar com o que João diz na primeira carta, no capítulo 2. Jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes e têm vencido o maligno. Como é que aqueles jovens estavam vencendo o maligno? Como João diz. Bom, eles estavam fazendo isso aqui que Pedro está nos exortando a fazer. Eles estavam alertas e vigiando. Eles sabiam a qualidade de inimigo que eles tinham, porque a melhor forma de a primeira coisa que você precisa fazer para se defender de um inimigo é conhecê-lo. Com que tipo de inimigo eu estou lidando? O diabo, segundo Paulo, ele é o pior tipo de inimigo que existe. Não é como aquele que parte para cima de você com a cara de inimigo tentando lhe matar. O diabo é aquele inimigo sagaz, que não se apresenta como inimigo, apresenta-se como um anjo de luz e que arma armadilhas para você. Eis a necessidade de você vigiar, de você estar atento, de você aprender a discernir as coisas, os tempos, os conselhos, os relacionamentos, para saber se nestas coisas Satanás não está intentando devorar você, se ele não está esboçando um plano para lhe golpear, se ele não está lançando flechas inflamadas sem que você esteja pronto para resistir. Entenda isso, e foi o assunto do nosso último sermão em Daniel. Nós vivemos uma batalha espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual. Todo o terreno conquistado por Cristo e que nos foi dado, Satanás está querendo tomar de volta. Ele quer reaver vidas, ele quer destruir pessoas. E Satanás tem grande interesse em você que é jovem. Ele tem muito interesse em você que é jovem. Ele tem muito interesse na próxima geração da igreja. Ontem eu lia para as crianças a história
da Arca de Noé e a Arca. E o autor que fez a versão da história fez de uma forma como eu nunca tinha lido ainda. Então, ele descrevia a jornada da arca enquanto as águas estavam subindo. Uma coisa que eu nunca parei para imaginar, não é? Então, ele descrevia a arca sendo o tempo todo golpeada pelas ondas. O mar estava agitado, uma grande tempestade, um tsunami aconteceu naquele momento. A arca navegava justamente em um mar extremamente revolto, ela navegava em um momento de tempestade, o mundo de então estava sendo submerso pelas águas, então havia troncos de árvores enormes boiando junto com as árvores, com a arca, havia picos de montes onde a arca poderia bater. Aquela arca terminar o seu trajeto no final do dilúvio foi um grande milagre. E o autor falava assim: dentro daquela arca havia uma família. Alguém daquela arca iria ser o ascendente de quem Jesus iria nascer. Satanás tinha grande interesse em afundar aquele barco. Cada golpe daquelas ondas, cada tronco que possivelmente tenha batido naquela árvore, cada pico de montanha, era uma esperança satânica de afundar aquela arca e acabar com a história da redenção. Queridos irmãos, e você que é jovem, Satanás, ele é o destruidor. Ele quer acabar com a história da redenção. E é por isso que ele quer matar o povo de Deus. E a força, hoje, é dos jovens. É por isso que ele tem grande interesse em vocês. Portanto, meus irmãos, meus jovens irmãos, fiquem atentos e vigiem o tempo todo. Essa é a razão. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Sejam amigos uns dos outros. A amizade nos fortalece contra Satanás. Ele está pronto para devorar. Aí ele segue o conselho aqui dizendo: resistam-lhe. Essa é uma expressão bíblica, né? Tiago, resistir ao diabo e ele... A luta é essa, não é? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E já que eu estou aqui falando de resistir ao diabo, é importante lembrar o seguinte: a Bíblia nos dá 2 conselhos em relação ao mal. O primeiro é resistir ao diabo, o segundo é fugir do pecado. E às vezes nós invertemos isso. Nós queremos resistir ao pecado. A gente não resiste ao pecado. Quando o pecado se apresenta, se nós quisermos enfrentá-lo cara a cara, ele vai ganhar. A gente foge do pecado. Toda aquela situação que nos coloca próximo do pecado deve ser evitada. A maneira correta de lutar contra o pecado é abrigar-se em Cristo, é fugir do pecado e resistir a Satanás. Então ele vem aqui e diz: resistam, ele é um leão feroz, mas vocês têm que resistir a ele. De que maneira? Permanecendo firmes na fé. Vocês precisam estar em Cristo, abrigados nele, fortalecidos na fé, empunhando sempre o escudo com o qual vocês irão se defender dos dardos inflamados de Satanás. A Bíblia, ela é um todo coerente, não é? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Finalmente, uma oração no versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças
e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu espero que todos nós acolhamos em nosso coração os conselhos de Pedro aos jovens, mas eu espero que você que é jovem trate esses conselhos com muito carinho e carregue-os consigo no coração, até que vocês encontrem-se com Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, rendemos ao Senhor gratidão pela vida dos nossos jovens. Podemos ver neles a renovação do Teu povo. Agradeço a Deus pelo que tem feito nos jovens desta igreja, como é agradável pastoreá-los, como é agradável vê-los servindo ao Senhor, buscando a excelência, a maturidade. Obrigado porque a Tua graça os alcançou. Eu peço ao Senhor que cuide de cada um deles, ó Deus, os moços, as moças, ajudando-os em suas lutas, fortalecendo os que são fracos, convencendo, ó Deus, os impenitentes, transformando as vidas, ó Pai. E que o Senhor os preserve com vida e faça deles, ó Pai, instrumentos da Tua redenção, e que num futuro não muito distante possamos, ó Deus, vê-los maduros e prontos para assumirem coisas ainda maiores do que estão assumindo hoje. Que o Senhor os abençoe e os livre do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de ir para as classes, eu quero só relembrar